Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No Enjoy Responde de hoje vou trazer aqui dúvidas que vocês deixaram nos vídeos que nós fizemos na semana passada relacionados à Nova Zelândia. E a primeira dúvida é do Jorrio César. Ele pergunta o seguinte: Nelson, fica perto ou não de Queenstown? Jorrio Nelson, não fica muito perto não, mas vamos dar uma olhadinha aqui, porque às vezes perto para mim é longe para você, ou longe para você é perto para mim. Ó, então a cidade de Nelson... Profissão. Então vamos lá, o Nelson tá aqui no norte da Ilha Sul, perdão, e Queenstown tá aqui embaixo, ó, tá? Essa ali não é pequena, assim, claro, comparado às cidades, estados, né, ou país aqui, Brasil, mas de Nelson pra cá, de carro, é bem longe. Se a gente pegar aqui, ó, Nelson, né, Nova Zelândia, e colocar aqui Queenstown, de carro vai dar 10 horas, tá? Mas de avião é pertinho. De avião, se eu não me engano, dá para fazer aí em 1 hora, por aí, tá? Nem isso. Agora, se você tiver um motorhome ou uma campervan e quiser fazer essa viagem, eu sempre recomendo. Nova Zelândia, se não for o melhor, é um dos melhores países do mundo para você viajar de motorhome ou campervan, dormir no carro, é super seguro, super tranquilo, tá? Próxima dúvida do Paulo Maris. Como é a situação de segurança na Nova Zelândia, Cauê? Estou na Irlanda. É bem seguro, mas os nanás às vezes me tiram a paz. O vídeo sem música ficou muito bom, gostei demais. Vamos lá. Gente, cuidado quando alguém fala para você que a Irlanda é um país violento, tá? Provavelmente o Paulo deve estar na cidade de Dublin, onde tem um sério problema social com alguns adolescentes que são protegidos pela lei, eles são bem vandalistas, são normalmente filhos de pais que vivem do subsídio do governo, são usuários são dependentes químicos. E essa molecada, ela fica atazanando a vida de um monte de gente, imigrante, ficam jogando pedra, muitas vezes acabam violentando mesmo, roubando as coisas das pessoas. Mas isso é esse grupo em si. A Irlanda, no geral, é um dos países mais seguros do mundo, tá? Tirando Dublin, se você for para cidades do interior, morei em Waterford, morei em Galway, a gente tem aí centenas de alunos espalhados pelo país inteiro, né? Vocês vão ver que, tirando Dublin, assim, as casas, cidades do interior, as casas não tem muro, cara, é tudo aberto, é janela aberta, a porta fica aberta, passa a madrugada aberta, e a gente não vê, assim, notícias que nem aqui no Brasil, que, enfim, de homicídio, de assalto, um atrás do outro, a mão armada, etc, tá? Já na Nova Zelândia, também está entre os 5 países mais seguros do mundo, diferença que a Nova Zelândia não tem naná, que eles chamam de naná, mas são os knackers, tá? Se naná deram um apelido, porque na época, aí, 10, 15 anos atrás, você não podia falar knacker na rua, que eles não gostavam, e aí se tinha algum knacker em volta, eles vinham para te agredir. E aí os brasileiros começaram a chamá-los de naná. Mas hoje os knackers já sabem o que é naná, então não adianta nada ficar... Mas o apelido pegou, né? Então deixa assim. Mas assim, na Nova Zelândia não tem nada disso, tá, gente? Se você pegar aí as cidades, por exemplo, que nem Auckland, talvez Wellington, não sei. Assim, o que a gente ouve fazer é furto de bicicleta, mas é muito raro, gente. São coisas que realmente não vale nem a pena se preocupar, tá? Não tem vandalismo que nem os knackers da Irlanda, tá? Fiquem tranquilos. Lucas Eduardo, na Nova Zelândia se trabalha mais do que 20 horas semanais também, como na Irlanda? Lucas, é diferente, tá? Na Irlanda você não pode trabalhar 25 horas, você pode trabalhar 20 horas semanais enquanto você está no seu período de estudos e 40 horas semanais se você estiver de férias escolares no período da alta temporada, que vai de junho a setembro ou de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Tá? Na Nova Zelândia, você pode trabalhar 25 horas semanais no seu período escolar. Se você estiver fazendo um curso de longa duração, provavelmente você vai ter mais um mês ali de férias, e aí você pode trabalhar as 40 horas semanais. Só que assim, isso é na teoria, né? Na prática, a gente sabe que na Irlanda, basicamente, ninguém faz 20 horas. Vamos combinar aqui. Não vou dizer aqui que é para você fazer isso, nem tô te incentivando a fazer isso. Mas se você conversar com qualquer brasileiro que estuda na Irlanda hoje, dificilmente você vai conhecer alguém que trabalha menos do que 40, 50, 70 horas semanais, mesmo estando no período escolar, tá? Na Nova Zelândia, eu vou dizer, os relatos que a gente escuta é que os empregadores são um pouquinho mais certinhos. Dificilmente eles vão te dar mais do que 20 horas. Aí, claro que tem a galera que trabalha mais do que 20 horas, não mais do que as 25, no caso, né, da Nova Zelândia. Não pode, mas é a mesma coisa que nem na Irlanda. Não pode, mas o pessoal faz.
faz Uber, faz delivery, faz bico, faz trabalho em evento, ou seja, tem lá as 25 horas e faz os seus bicos aí, entendeu? Como eles vão fazer, como eles vão receber, etc. Isso eu não posso falar aqui, acho que tem que aí, vai de cada um, ir nos grupos aí de brasileiros na Nova Zelândia, na Irlanda, e conversem com eles, tá bom? Mas essa é a realidade, tá? E claro, as regras são essas que eu falei no início da resposta. O João Carlos Gomes de Souza. Fala, Cauê, quais são as novidades sobre a nossa Nova Zelândia? Fiquei sabendo que estão negando muito o visto de estudante de idioma. Sabe falar se é verdade? João, vamos lá. Na Nova Zelândia, não é verdade. Nunca mudou o índice de visto aprovado e reprovado. Sempre se manteve no mesmo patamar. A maioria dos vistos são aprovados, tá? Eu diria que 85, 90% dos vistos aplicados para estudar inglês na Nova Zelândia são aprovados. Vistos que são reprovados, geralmente são pessoas que tentaram aplicar por conta própria, não têm o perfil para ter o visto aprovado e aplicaram mesmo assim, ou mesmo não sabiam das condições para se ter o visto aprovado. Porque o que acontece, pessoal? É diferente da Austrália, por exemplo. A Austrália teve uma época que estava aprovando visto até de quem não tinha nada, perfil nenhum, assim, sabe? Isso, assim, meio que pós-pandemia. Como o país ficou muito cheio, aí sim, hoje estão negando muito visto, até pessoas jovens com visto muito bom, com um perfil muito bom, estão negando na Austrália. Na Nova Zelândia não tem 880, sempre foi assim, ó, tem uma porta, essa porta abre, vai entrar um de cada vez, não é que nem, e isso vai durar um ano inteiro. Não é que nem na Austrália, Canadá, que as coisas são assim, uma avalanche. Entra uma boiada, fecha a porteira, aí não entra ninguém, aí depois vai entrando devagarzinho, depois abre de novo. Na Nova Zelândia é sempre assim, ó, um de cada vez, porque eles conseguem ter o controle disso, tá? O que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Direto vem gente da Irlanda, que está 2 anos na Irlanda e quer aplicar para o visto para Nova Zelândia, para Austrália. Eu já falo, cara, não aplica para o idioma que vai negar. Como assim vai negar? Eu só tenho 25, 30 anos, eu vi que o limite da idade é 35, na Nova Zelândia é 55. Gente, às vezes não é nem só a idade. Como que você vai convencer a imigração que você ficou 2 anos na Irlanda estudando inglês e não aprendeu? É claro que o oficial de imigração falou, pô, o cara foi para a Irlanda, não foi para estudar. Ele foi para trabalhar e não tem interesse. Não é um estudante genuíno. É isso, basta. Se você não tem esse perfil, realmente, por que você quer estudar inglês? Por que você escolheu a Nova Zelândia? Você tem interesse de ficar no país após os seus estudos ou não? Se você tiver esse interesse, seria como? Através de uma profissão em alta demanda? Através de um curso de qualificação para uma dessas profissões? Tudo isso é importante colocar na carta de intenção na hora que você está indo estudar. Eu vou deixar aqui no nosso card, até na tela final, uma live que nós tivemos com um representante da Migratu NZ, o Antônio, que é um cara super experiente na área, já aplica vistos para Nova Zelândia há mais de 10 anos, e ele dá todas as dicas ali. Então não é assim, claro, gente, não é que nem na Irlanda, que é zero burocracia, que você sai viajando, chega lá, nem precisa de visto, você aplica o visto lá no país na hora. Na Nova Zelândia não, gente. Nova Zelândia, Austrália, Canadá, você tem que ter realmente o perfil, você tem que convencer a imigração que você está sendo verdadeiro na sua carta da aplicação, tá? Mas isso que aumentou ou diminuiu o visto de estudante é história. Isso nunca aconteceu e também não está acontecendo agora. O que é agora, o que é agora é o que sempre foi até anos atrás aí, tá bem? Bom, pessoal, espero que esses vídeos tenham esclarecido as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, claro, deixa aqui nos comentários. É super legal ler as perguntas de vocês e as mais interessantes eu vou trazer aqui pro Enjoy Responde, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!